peço um pouco de paciência a vocês, né? O canal realmente não é um canal que trata sobre receitas de bolo, né? Eu também não sei fazer bolo, nunca fiz bolo na minha vida, mas nada impede que a gente aprenda a fazer, né? Até para homenagear quem a gente ama e também para homenagear aos inscritos do canal que têm seguido o canal até o presente momento. Mas por que eu estou compartilhando esse vídeo aí com vocês? Eu não conheço a Val, mas não me veio nada à cabeça para eu comemorar esse marco importante do canal, que a gente acabou de atingir 1.000 inscritos no canal. E o que me veio à cabeça foi dar um Googlezão rapidinho, né, para ver o que eu poderia colocar. E a primeira coisa que apareceu foi um vídeo dessa menina mostrando essa receita de... Eu acho que ela nem mostra essa receita de bolo que tá aí. Eu acho que o vídeo que ela fez do bolo, dela fazendo um bolo, foi para comemorar os 1.000 inscritos dela. Eu não fiz isso pro canal, mas eu prometo para vocês que quando a gente chegar lá nos 10.000 inscritos, eu faço um bolo aqui pro canal para comemorar essa marca importante de 10.000 inscritos, beleza? Então, dei um Googlezão, encontrei lá esse link aí do vídeo dela, vou compartilhar esse link no final do vídeo, e também o canal da Val aí, que inspirou a gente para comemorar esses 10.000, não 1.000, para comemorar os 10.000. Então, daqui a um pouco, quando a gente atingir essa meta lá de inscritos, de 10.000 inscritos, eu vou aprender a fazer esse bolo e vou divulgar o vídeo aqui no canal para comemorar com vocês, beleza? Mas vamos para o conteúdo específico do vídeo, que é o que interessa para a questão do concurseiro concursado. Bom, depois de vocês terem visto aí um pouco, né, do Noah, da minha mãe, o Noah já tá bem melhor, né, embora ele tenha dado um pouco de preocupação durante essa madrugada. Ele já apresentou uma relativa melhora. Na semana passada ele já foi à aula quase todos os dias, e hoje a gente resolveu deixá-lo um pouco em casa para ele repousar, porque nessa madrugada ele acabou apresentando aí um pouquinho mais de secreção, e a gente entendeu por prudência deixá-lo em casa. Então, passada essa parte inicial aí do Noah, da minha mãe, o áudio acabou não ficando muito bom, porque eu dei mole com relação ao microfone, né? O microfone, quando a gente conecta no computador, o programa que eu uso para gravar vídeo, ele não atualiza de plano, a gente tem que atualizar manualmente, e até por isso que eu venho gravando os vídeos, né, em capítulos, justamente para evitar esse tipo de coisa. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a trajetória de um concurseiro concursado, mais um vídeo desse segmento, e falar um pouco sobre o ENAMA e o resultado do ENAMA, que ainda não saiu, e os próximos passos. Mas antes de a gente falar especificamente sobre o ENAMA, o resultado e próximos passos, a gente vai falar um pouco sobre um marco importante para o canal, beleza? Então vamos lá dar uma olhadinha nesse marco especial do canal. Bom, antes de falar especificamente sobre o ENAMA e falar sobre os novos passos, né, os próximos passos, né, os próximos obstáculos a serem vencidos, eu quero compartilhar com vocês também um ponto de vista que eu acho relevante, né? Não só para concurso público, mas para o trabalho também, para todos os aspectos da nossa vida, né? Para a gente aproveitar as oportunidades. Então, assim, aconteceu na MPRJ 36, aconteceu no TJRJ 49, aconteceu na MPRJ 37, aconteceu no TJ de Minas 21, e também acabou de acontecer no ENAMA, aconteceu na prova de ontem. Eu vou compartilhar cada caso desses com vocês, e o primeiro deles vai ser na MPRJ 37. Eu já falei isso em vídeos anteriores, que assim que terminou a MPRJ 36, eu falei com os colegas que muito provavelmente eles iriam chamar, isso daí é puro chute, tá? É puro chute meu, e assim, as coisas acabam acontecendo. Eu falei assim que acabou a MPRJ 36, que muito provavelmente eles iriam chamar entre 20 e 25 candidatos, e logo na sequência fariam a MPRJ 37. Aconteceu o que eu falei e eu não consegui aproveitar, e eu estou me empenhando nesse momento. O meu foco nesse momento, vocês vão ver que há outros obstáculos a serem vencidos, mas o meu foco nesse momento é a MPRJ 38,
porque eu tenho a plena noção de que eu posso desempenhar uma prova muito boa, posso fazer uma prova muito boa, performar muito bem e conseguir a vaga no MPRJ 38. Então, assim, eu tive esse ponto de vista no MPRJ 37 na véspera da prova. E aí vocês vão dar uma olhada lá no vídeo da experiência do TJRJ, que teve um jogo do Flamengo, aquele que o Flamengo ganhou de 2-1 do Botafogo, que muito provavelmente foi o jogo que fez com que o Botafogo perdesse o Campeonato Brasileiro, desestruturou o Botafogo no ano passado. E eu, na véspera da prova, fui ver esse jogo, fui dormir lá por volta de 1h, 1h30 da manhã, para acordar 5 horas para ir para o Rio de Janeiro. Eu acabei vacilando e, por conta de uma questão, não fui para a segunda fase. Nesse concurso do TJRJ, do MPRJ 37, eu também fiquei por uma questão. A diferença foi a seguinte: a do TJRJ foi a primeira vez que eu fiz e eram 80 questões na prova, eu fiz 47 e eu tinha que fazer 48 para ir para a segunda. Ali já eram 60%. Na primeira prova do MPRJ que eu fiz, eram 50% que eu tinha que acertar, então eu acertei 40 questões de 80 e fui para a segunda fase. Nesse do MPRJ 37, eu tinha que acertar 60% da prova. Então, de 100, eu acertei 59 e eu acabei fazendo 59% da prova. Então, eu tive um acréscimo aí de 9% em relação à prova anterior. E por que eu só tive 9%? Só tive 9% porque houve uma falha no planejamento e eu mesmo, com aquele ponto de vista que eu tive lá atrás, há 2 anos atrás, eu acabei não aproveitando o ponto de vista que eu tive. E é justamente isso que eu não quero fazer para o MPRJ 38. Então, o meu foco agora, a minha prioridade, independentemente do que aconteça no ENAMA, independentemente do que aconteça para analista judiciário do TRF da 2ª Região, do ENAMA, que está marcado já para outubro de 2024, vocês vão ver aqui nesse vídeo mesmo falando um pouco sobre isso. Independentemente do que aconteça, eu tenho que me preparar para o MPRJ 38 e é isso que eu tenho na minha cabeça e é esse que é o meu foco. Eu já abandonei um pouco os concursos fora do estado, então não tenho que me preocupar com isso. Eu vou focar nesse concurso do MPRJ 38. Mas aí, com relação à oportunidade, é isso. A minha mulher, ela é católica, ela fala muito no Espírito Santo, né? Quando o Espírito Santo fala com você, mostra alguma coisa para você, você precisa aproveitar isso. E, assim, aproveitando esse gancho lá da minha mulher, que fala sobre o Espírito Santo e tudo mais, na véspera da prova, eu vi uma bateria de normas, vi sobre improbidade administrativa, caiu na prova falando sobre reexame necessário, vi algumas questões, outras questões também que caíram, mas essa que está aí na tela veio na minha cabeça que iria cair, que essa daí é uma questão truncada e que muito provavelmente iria cair na prova, e realmente caiu na prova. Então eu fiquei por uma questão. Se eu tivesse aberto os meus olhos, tivesse pegado o resumo que eu tenho dessa questão aí, desse parágrafo único do artigo 150, que é uma limitação constitucional ao poder de tributar, eu teria acertado essa questão, não dependeria da banca. E dependeria da banca por quê? Porque uma das questões que eu havia acertado, ela teve o gabarito alterado. Então, se essa questão que teve o gabarito alterado não tivesse o gabarito alterado, tivesse sido anulada, por exemplo, eu estaria na segunda fase do concurso. Mas para não depender da banca, eu poderia ter acertado essa questão que está aí na tela também. Então, quando a oportunidade aparece para a gente tem que, seja por intermédio de uma pessoa falando com você, seja por intermédio de uma ideia que vem à sua cabeça. Eu tenho essas maluquices de mundo das ideias. Se a gente está com a cabeça aberta, o mundo das ideias também se comunica com a gente. Esse é algo que é maluquice, mas vira e mexe acontece. Um outro exemplo, o exemplo do TJ de Minas Gerais. O TJ de Minas Gerais foi a primeira vez que eu enfrentei uma prova de segunda fase para concurso da magistratura. Eu não tinha a menor noção do que eu iria fazer nessa prova. Eu acabei adquirindo um curso preparatório e me ajudou muito, né? Foi uma oportunidade que eu tive, eu agarrei essa oportunidade, fui lá fazer a prova da segunda fase foi anulada. Eu já havia comprado tudo para fazer a segunda fase. Quando eu iria fazer a segunda fase, o CNJ suspendeu o concurso, então eu perdi um dinheiro nessa brincadeira. Como a minha situação financeira não estava muito favorável, eu acabei desistindo do concurso, não fui fazer a segunda fase do TJ de Minas, me desmotivou, eu acabei não indo fazer essa prova. Mas nessa segunda fase eu posso ver também como uma oportunidade, porque eu tinha pouco tempo para estudar, tinha pouca experiência
e aí eu resolvi apostar no chute. Então eu apostei assim, formação humanística, o que pode cair? Caiu na prova. Constitucional, eu pensei que fosse cair algo entre saúde e políticas públicas, né? O poder judiciário e as políticas públicas. E em administrativo, eu estou pulando constitucional, vocês vão entender por quê. Em administrativo, eu apostei em improbidade administrativa. Com improbidade administrativa, eu responderia tanto a questão do direito administrativo que caiu na prova, como a questão de direito constitucional que caiu na prova. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada na prova da segunda fase. Quem tiver interesse em dar uma olhada, em treinar, vai ver também que realmente daria para resolver tanto constitucional como administrativo, com conhecimento de improbidade administrativa. Com relação a eleitoral empresarial, como o presidente da banca havia sido presidente do TRE de Minas Gerais, eu chutei eleitoral. Me dei um pouco mal, porque acabou caindo empresarial, mas empresarial com leitura do código naquele momento daria para você pegar pelo menos a metade dos pontos da prova. Eu acabei vacilando nesse ponto de direito eleitoral, de direito empresarial, que o que acontece? Quando você vai responder a prova discursiva, você não pode responder a pergunta de outra questão naquela sua questão. Como eu vi o que iria cair na prova, por exemplo, ambiental, eu chutei que fosse cair ambiental, caiu ambiental. A matéria de direito ambiental que eu chutei que fosse cair, caiu também na prova. Então, quando vi o que estava caindo, o que estava sendo pedido na prova, eu fiquei empolgado, fui respondendo as outras. Quando chegou em eleitoral empresarial, em vez de eu pular para resolver a questão de ambiental, eu acabei utilizando a metade das linhas para responder direito ambiental. Quando eu parei para respirar e vi no que eu estava fazendo, eu tive que riscar a metade que eu tinha escrito de empresarial, e tudo que eu tinha escrito em direito ambiental, eu tive que reescrever no campo específico de direito ambiental. Eu vou detalhar melhor isso quando for fazer o vídeo do TJ de Minas Gerais de segunda fase, mas é só para falar um pouco sobre as oportunidades que aparecem para gente. Então, eu tenho pouca experiência com o curso da magistratura e de Ministério Público. Por conta da cota, muito cedo eu passei a enfrentar segundas fases, então assim, eu tinha que ter uma estratégia para performar melhor nessa segunda fase. Infelizmente a segunda fase ela foi anulada, eu acabei não voltando lá para fazer. Eu também pensei, muito provavelmente vai ser no concurso do TJ do Rio. Eu também não me preparei adequadamente para o concurso do TJ do Rio e acabei não aproveitando as oportunidades que apareceram para mim. Então, até por isso eu venho falar antes do ENAMO sobre as oportunidades que aparecem para a gente precisa agarrar essas oportunidades e performar bem, estudar bem. Tem uma visão como essa, vai sair um TJ agora, em 2023, vai sair um TJ lá em 2025, 2026, a gente tem que estar preparado para fazer essa prova e não deixar passar. E o que acontece? O que eu tenho feito muito é um concurso atrás do outro e a gente acaba não se preparando legal, beleza? Então, essa foi a experiência que eu queria compartilhar com relação à oportunidade. E, para finalizar, a questão do ENAMA. Uma oportunidade também aconteceu no ENAMA. Para quem acompanha aí, eu sou servidor da Justiça Federal, então assim, na semana antes da prova do ENAMA eu não tive como estudar bem, porque a vara em que eu trabalho era uma vara que estava em plantão, e eu também tive que ir 2 vezes a Niterói para o trabalho presencial para participar da escala. Então na escala eu estava designado para 2 dias, e eu fui lá em Niterói e também não deu muito bem para estudar para a prova do ENAMA. Mas aí aconteceu uma questão muito... Assim, os processos são processos que tramitam em segredo de justiça, eu não posso dar muitos detalhes sobre eles, mas o que eu posso falar é que teve um caso de moeda falsa, em que, pela dinâmica dos fatos, a juíza da Central de Custódia entendeu que houve um flagrante preparado e por isso soltou o réu. E aí eu falei, isso daqui é interessante, direito penal e processo penal são matérias que são calos no meu sapato. Então, qualquer coisa que chega legal de direito penal e processo penal,
eu fico ligado naquilo porque eu posso vir a enfrentar essa questão na prova. Não deu outro. Chegou no dia da prova, a primeira questão de direito penal, eu tive que rir. Tive que rir, mas não aproveitei. Não aproveitei segundo o gabarito preliminar lá do Estratégia Concursos. Era um caso concreto em que determinado cidadão compareceu para receber um fundo de garantia por tempo de serviço. O gerente da Caixa, eles não falam Caixa, mas vai receber FGTS na Caixa. O gerente, ele se deparando com o documento, ele identificou que havia uma falsidade no documento, era um documento falso, e em vez de prender em flagrante o agente, ele falou com ele que o numerário ele estaria disponível dali a algumas horas e pediu para que o agente voltasse para receber esse numerário dali a algumas horas. Não deu outro, o agente foi para casa, voltou dali algumas horas e quando ele foi receber o valor, o gerente já havia chamado a polícia militar para fazer a prisão do elemento em flagrante. Eu, com essa questão na minha cabeça, a primeira alternativa era flagrante provocado. E foi essa que eu marquei. O gabarito a prisão era ilegal porque era um flagrante provocado. A banca não, na verdade, os professores do Estratégia Concurso chegaram à conclusão de que era flagrante esperado. E aí eu parei para pensar, não saiu o resultado ainda do ENAMA, não saiu o gabarito ainda do ENAMA, mas eu parei para pensar na resposta que o professor deu e a interpretação que eu fiz é o seguinte: como era de documento falso, o crime ele havia se consumado no momento em que o agente apresentou o documento falso. Então esse daí é um ponto. O prazo que o gerente pediu para que ele retornasse à agência era um prazo que para a doutrina e para a jurisprudência ainda poderia ser enquadrado como flagrante. Na verdade, eu creio que por isso que seja a resposta correta, flagrante esperado, porque, na verdade, o crime já havia se consumado com a apresentação do documento falso para que ele recebesse determinado numerário. E o recebimento do numerário foi um mero exaurimento do crime. Então, foi esse pensamento que eu tive para concluir como o professor lá de Direito Penal concluiu. Eu confesso que eu não sei se está certo esse raciocínio que eu tive, também não sei se está certo que é um flagrante esperado ou que é um flagrante provocado. Eu preciso sentar para examinar melhor essa questão para ver o porquê de ser flagrante esperado e não provocado ou outro tipo de flagrante. Então, assim, eu estou falando dessa situação por quê? Porque se vier alguma coisa dessa na nossa cabeça, poxa, eu acabei de me deparar com um caso concreto maneiro. Esse caso concreto ele pode cair na prova. Pô, então tem que estudar melhor aquele caso concreto. Eu não tive tempo, infelizmente, de estudar, porque eu estava no plantão, como eu já falei, e acabei deixando essa oportunidade passar. Mas as oportunidades, elas passam na nossa frente o tempo inteiro. Os espíritas falam que assim, a gente tem que resgatar alguma coisa nesse plano. E essa coisa ela vai passar várias vezes na nossa frente. A gente vai errar uma, vai errar duas, vai errar três, vai errar várias vezes. Assim, eu estou citando os espíritas porque eu leio a Bíblia, leio o Alcorão, leio o Pentateuco Espírita, eu não tenho religião, mas foi isso que me veio à cabeça. Então as questões elas passam várias vezes na nossa frente e a gente tem que ter lá o discernimento e a maturidade para saber aproveitar essas oportunidades que passam na nossa frente. Então essa daí vai ser uma questão que eu vou estudar. Vou acabar de gravar esse vídeo aqui e eu vou dar uma lida lá nos tipos de flagrante, né? Flagrante preparado, provocado, esperado, quais são as consequências deles, as naturezas jurídicas, enfim. Vou estudar tudo que tiver respeito vou estudar tudo que disser respeito a esse tipo de assunto para que se cair numa prova futura eu tenha casca suficiente para não errar. E é assim que a gente vai elaborando, vai trabalhando, vai pavimentando a estrada para a gente chegar aonde a gente quer chegar, beleza? Bom, continuando aí com o conteúdo do vídeo, a gente vai falar um pouco agora sobre o ENAMA e próximos obstáculos, né? O ENAMA ele era um exame que ele não existia, né? Se não me falha a memória, a resolução 531 do CNJ, que instituiu essa nova etapa do concurso público. Muitos falam que ela é de constitucionalidade duvidosa.
muitas pessoas, assim, eu, por exemplo, eu acho que se foi criado, a gente tem que passar por isso, a gente tem que passar sem ficar reclamando. Então, assim, é uma nova fase que a gente não esperava. As matérias, elas são similares ao que a gente já estudava, assim, com raras exceções, né? Como direito do trabalho, era algo que a gente não vinha de fato estudando, e eu confesso que eu sequer estudei. Então a prova foi realizada no dia de ontem e eu estou aguardando o resultado aí. Enquanto eu aguardo o resultado, ontem à noite mesmo, quando eu cheguei da prova, o estratégia estava lá com seus professores já preparados para resolver, né, um gabarito extraoficial, né, um gabarito preliminar extraoficial. E no início da prova, pelo menos em tese, eu me dei muito bem. E na parte final da prova eu não me dei tão bem assim, né? Na parte de empresarial, direito penal, direitos humanos, realmente eu não fui muito legal. Mas a gente tem uma expectativa boa aí para essa prova, né? Porque algumas questões podem ser anuladas, o resultado que eu pensei que eu tivesse marcado, como no próprio MPRJ eu marquei uma outra questão, então várias coisas podem acontecer para mudar o resultado. Mas independentemente disso, independentemente do resultado do ENAMA, porque eu não estou concentrado no ENAMA, não estou concentrado em magistratura, o meu foco não era magistratura, o meu foco era advocacia pública, né? Eu imaginava que, sendo um advogado público, eu poderia também exercer a advocacia privada, né? E também poderia fazer os trades que eu gosto de fazer, com mini índice, com mini dólar, evoluir também mais na B3, né? Aprender mais sobre os ativos financeiros e negociar de repente um ou outro ativo aí, juros, de repente, boi, milho, café, aprender a negociar esses tipos de ativo e fazendo cada vez mais grana. Mas aí o que acontece? Eu vi uma publicidade, já falei um pouco sobre isso, né? Até eu vi um vídeo hoje do ex-juiz federal Eric Navarro, uma publicidade dele para o ênfase que me fez mudar o meu ponto de vista, né? Largar um pouco a advocacia pública e focar em magistratura e Ministério Público. E no final de 2021, o oficial de gabinete, o então oficial de gabinete dele, à época, colocou uma pilha para eu fazer um concurso do TJ de São Paulo. Eu estava fazendo a pós justamente no ênfase, acabei tendo uma postura equivocada também, que eu me dediquei primeiro a terminar a pós para depois encarar a prova, a matéria do TJ de São Paulo. Acabei fazendo 66 acertos, fui muito bem, a primeira prova que eu fiz foi muito bem. Só não fui para a segunda fase porque eu não li o edital e não mandei a documentação lá para concorrer por cotas, vão concorrer pela lista geral. Então, assim, é uma experiência que é muito bacana, mas a gente precisa ir cada vez mais evoluindo para a gente conquistar a tão sonhada vaga. Então, nesse momento, tem esse outro obstáculo que é o ENAMA, então até por isso eu não estou me preocupando muito com a magistratura. O meu foco é Ministério Público. Weber, mas amanhã ou depois eles podem fazer um exame nacional do Ministério Público também? Podem fazer, mas se eu estou focado no MPRJ 38, se eles resolverem fazer um exame nacional do Ministério Público, eu já vou estar preparado para fazer esse exame nacional do Ministério Público. O problema do exame nacional do Ministério Público é que, muito provavelmente, eu não sei se vocês conhecem a estrutura do Ministério Público, mas a gente tem lá o Ministério Público da União, que se subdivide em Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E ainda há um segmento do Ministério Público, que agora eu creio que não esteja nessa estrutura, mas que também a função é desempenhada por procuradores da República, que é o Ministério Público Eleitoral. Então, são várias áreas e muitas coisas podem ser cobradas. Não só matéria atinente aos Ministérios Públicos dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, mas também matéria de direito penal militar, direito processual penal militar, direito do trabalho, direito processual do trabalho, direito eleitoral. Então, assim, pode cair muito mais coisa do que para o concurso, para o Exame Nacional da Magistratura. E aí acaba desanimando um pouco o candidato que está
batalhando para passar na prova do Ministério Público. Eu não gosto muito de ser profeta do caos, mas assim, eu só vejo que pode acontecer e às vezes acaba acontecendo, infelizmente, né, nesse caso. Então, eu estou aguardando o resultado do ENAMA, estou me preparando para fazer essa prova de analista do TRF da segunda região, mas o meu foco é no MPRJ 38. Eu vou falar um pouco sobre como eu vou tocar esse tempo aí até fazer a prova de analista do TRF da segunda região em julho, e sem descuidar também da prova do MPRJ 38. E no meio do caminho também saiu essa notícia aí, parece que teve um problema lá em Manaus, e eles já adiantaram, olha, a galera que não conseguiu finalizar bem, em razão do blackout na cidade de Manaus, aqueles que não se habilitarem, eles vão ser inscritos no outro concurso. Isso pode dar um problema, E por que pode dar um problema? Assim, não é do meu feitio, né? Eu teria direito de fazer isso, não é do meu feitio, não tenho como criticar, não é uma crítica o que eu estou fazendo, mas eu não anulo uma segunda fase por conta de uma questão. Por conta de questão nenhuma. Eu poderia tentar discutir judicialmente essa questão que teve o gabarito alterado para tentar anular essa questão e eu participar da segunda fase, mas como eu também acredito muito nisso. São mensagens que chegam para a gente e de postura que a gente precisa ter, né? Eu seria um hipócrita se eu tentasse anular essa segunda fase do MPRJ, mesmo tendo direito de contestar, né? Porque eu não gostei do que fizeram comigo em Minas Gerais. Então, assim, eu fui reprovado na segunda fase de Minas Gerais por 0,6 pontos, sendo que uma questão que eu respondi de improbidade administrativa, eu tinha praticamente a certeza de que eu acertei aquela questão e era exatamente 0,6 pontos. Além disso, eu tinha mais 1,1 pontos para correr atrás, né? Acima de um ponto é plural, então 1,1 pontos. Aí surgiu uma dúvida de língua portuguesa, se é número inteiro ou número fracionário também vai. Mas vamos deixar aí 1,1 pontos. Eu poderia correr atrás dela, né? Eu recorri de 1,7 pontos e não tive essa resposta porque a segunda fase foi anulada. E foi anulada por quê? Porque uma questão que alguém lá na primeira fase havia errado, foi discutir judicialmente e anulou toda uma segunda fase. Eu, quando marquei para ir fazer, eu ia com a minha mulher e com meu filho, né? A gente já havia escolhido um lugar, já havia pago antecipadamente 50% da estadia, já havia se programado, preparou o carro para a viagem e aí, assim, preparar o carro não tem jeito, você vai preparar o carro porque você usa no dia a dia. Agora, a estadia a gente perdeu um dinheiro, né? Marcou para ir e acabou não indo. Então, assim, são decisões que acabam influenciando na vida do concurseiro e, assim, eu não gostaria de ficar com isso na minha consciência só para eu participar de uma segunda fase. Eu tenho total condição de estudar, continuar estudando para enfrentar novas segundas fases. Então, tem esse comunicado aí, eu estou falando isso que eu acabei de falar porque isso daí é muito, muito importante, porque a banca ela chegou à conclusão de que aquela galera que foi prejudicada não vai pagar o ENAMA em outubro. Agora, se a galera que se entendeu prejudicada, aí não é questão de uma questãozinha só, teve um blackout na cidade, eles não tiveram como realizar, né? A sala em que eu estava realizando a prova estava com o ar-condicionado ligado. O ar-condicionado até um pouco forte, gerando um pouco de frio e tal, mas aí o candidato tem que levar um agasalho, né? Eu levo na mochila. Se eu estiver com frio na sala, eu tenho que ir lá pegar o meu casaco e colocar. Agora, eles não tinham luz para analisar as questões, eles não tinham ar-condicionado, não tiveram condição de fazer. Será que esse candidato que fez essa prova, ele vai se dar por satisfeito e não pagar o ENAMA no final do ano, ou ele vai contestar isso judicialmente? Qual é a decisão judicial? Anula tudo ou anula só essa sala só Manaus? Manaus faz agora, logo na sequência, uma nova prova. E os outros candidatos que se sentirem prejudicados? Porque vai ter um monte de gente que vai reprovar.
vai ter um monte de gente que vai reprovar, e essa pessoa que reprovou, ela pode chegar e é legal que, olha, aquilo que aconteceu lá em Manaus, não é justo que aqueles candidatos realizem em provas separadas, em datas separadas de todo mundo. O ENAMA tem que ser realizado para todo mundo, porque se você for parar para pensar, quando aqueles candidatos forem realizar uma possível segunda chance, já vai ter sido publicada a prova do ENAMA. E isso que ninguém teve acesso à prova do ENAMA, foi a primeira prova do ENAMA, pode sim dar a eles uma chance de saber o que vai cair na segunda prova do ENAMA. Então, assim, direito é legal por isso, né? Você tem várias interpretações, várias análises, vários caminhos que você pode seguir aí para chegar a uma conclusão, e as pessoas que se sentem prejudicadas, elas podem ir à justiça para reclamar dos seus direitos, e assim, está dentro do Estado Democrático de Direito isso. Mas eu trouxe essa questão do ENAMA para falar assim, eu não estou ligado nem nesse ENAMA de agora e nem no ENAMA de 2000, nem no ENAMA do final do ano. Eu estou ligado agora, o meu foco é no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro 38, para eu não cometer os erros que eu não cometi. Saindo o resultado do ENAMA, o que vai acontecer? A prova de analista do TRF, eu vou deixar um pouco de mão o ENAMA, não vou deixar de mão o Ministério Público, vou continuar estudando para o Ministério Público, lendo as questões que caíram no Ministério Público 37, mas vou deixar um pouco de lado essa questão do ENAMA. Acabou a prova do TRF da segunda região, eu vou descansar em 1-2 dias e depois eu vou voltar o meu foco para o ENAMA lá do final do ano, sem prejuízo de estudar para o MPRJ, para não cometer o mesmo erro que eu cometi no MPRJ 37, beleza? Bom, prosseguindo aí nesse vídeo aí comemorativo também, não deixa de ser um vídeo comemorativo, né? 1000 inscritos no canal. Mas prosseguindo aí no conteúdo do vídeo, a primeira pergunta que surge, devem ter surgido outras também, mas nesse momento a pergunta que surge é: como que eu vou me preparar para analista? Eu tenho aí aproximadamente 3 meses para fazer a prova. A prova está marcada para o dia 14 de julho de 2024. Muito provavelmente a minha esposa e meu filho não estarão aqui, né? Vão estar lá em viagem para Bahia, vão visitar minha sogra. Eu tinha até pensado em tirar férias para ir lá dar uma chegadinha, que há muito tempo eu não vou, mas como tem essa prova aí, é uma baita de uma oportunidade, eu não vou desperdiçar essa oportunidade e infelizmente vai ter que ficar para um outro momento aí, de repente para o final do ano, a gente dá uma chegadinha lá para ver a minha sogra. Então, como que a gente vai se preparar aí para essa prova de analista? Primeira coisa que me veio à mente é dividir o dia em manhã, tarde e noite. Na parte da manhã, eu pego o meu foco principal, que é o Ministério Público do Rio de Janeiro 38. Eu venho, né, constantemente fazendo resumos de controle de condicionalidade, formação humanística. Formação humanística, o conhecimento é vastíssimo. Então, assim, eu tenho que me concentrar nisso, porque realmente os campos para a formação humanística, né, filosofia do direito, ética jurídica e judiciária, direito antidiscriminação, direito digital, sociologia jurídica, teoria geral da política e do processo, eu acho que eu me esqueci de uma ou outra coisa aí, análise econômica do direito. Análise econômica do direito eu estava falando no vídeo que eu fiz ainda há pouco para o mini índice. Análise econômica do direito estava falando sobre do working, e tipo, é o que você lê e você não quer largar aquilo ali. Assim, conhecimento do cara, e você vai vendo que aquilo faz sentido até pro teu campo político, filosófico. Você vai vendo que, pô, realmente o cara tem direito, você não pode, tem direito, tem razão, na verdade.
Você não pode ver o direito como algo meramente econômico. As conclusões a que você pode chegar, elas são absurdas. Então, assim, é muito relevante o conhecimento que ele trouxe e realmente é um conhecimento que a gente tem que ter para resolver as provas. Então, eu não tenho como abandonar a formação humanística. Todo dia eu faço, hoje mesmo já fiz um pouco. Análise técnica também não, até porque eu tenho pretensões maiores aí com os ativos que eu venho trabalhando agora. E de repente inserir mais um livrinho aí de direito penal, né, que é a matéria que eu sou fraco, para a gente ir evoluindo cada vez mais e equiparando as matérias em que eu sou fraco com as matérias que eu tenho uma segurança um pouco maior. Não significa que eu tenha pleno conhecimento, porque no direito ninguém tem pleno conhecimento de porra nenhuma, essa que é a verdade. No direito assim, você acha que sabe tudo, você toma pernada. Eu não sou um cara soberbo, mas eu fui soberbo com uma questão que poderia ter me colocado na segunda fase do TJRJ. Geralmente, quando você domina determinado assunto, você fica com duas questões, assim, em dúvida entre duas questões em qual marcar. Então, assim, tinha uma súmula que eu não tinha conhecimento do Supremo, eu saí riscando, né, três que eu tinha certeza que não eram, fiquei com duas. Uma era uma que eu tinha certeza, olha o mole que eu tinha certeza, porque eu tenho o enunciado da súmula vinculante 10 na cabeça. Ofende a garantia do ato, não é do ato jurídico perfeito, é daquela cláusula de reserva de plenário, viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare diretamente, afasta no todo ou em parte, não declara inconstitucionalidade diretamente, afasta a aplicação de determinada lei no todo ou em parte aquele caso concreto. Então, viola a cláusula de reserva de plenário. Tinha um nãozinho na frente, por conta dos erros que eu cometi, eu acabei deixando esse não passando batido. Por que eu dei mole nessa questão? Porque se eu havia eliminado 3 e ficado com 2, se eu elimino a que eu tenho certeza, eu fiquei com dúvida na outra eu estava com mais dúvida. Mas essa que eu fiquei na dúvida, eu tinha enunciado na cabeça, então era só ler aquela porcaria, ver que tinha um não lá e riscar também. Aí eu iria acertar mais uma questão que iria me colocar na segunda fase do TJRJ. Eu já estava um pouco preparado, porque eu já vinha me preparando, né, para a prova discursiva e prova de sentença civil e criminal, então muito provavelmente eu iria me sair bem também nessa segunda fase aí, de repente enfrentando uma prova oral. E sem, né, ter que me preocupar ainda com o ENAMA, porque eu já estaria lá na segunda fase, né, então não teria que me preocupar com o ENAMA. Então tem a parte da manhã, tem a parte da tarde. A parte da tarde, o trabalho ele acaba me consumindo a tarde inteira. Muitas das vezes ele me consome à tarde, boa parte da noite. Muitas das vezes ele começa de manhã e vai até a noite. E muitas das vezes eu começo de manhã. Na verdade, eu nunca comecei de manhã e terminei à tarde. Eu sempre termino meu trabalho à noite. Eu posso começar de manhã, que eu vou terminar à noite. Enfim, a gente tem que lidar com o trabalho e à noite a gente vai fazer o estudo para o cargo. Bom, com relação ao estudo para o cargo, a gente tem que saber o que a gente vai estudar. Então, a matéria do concurso está dividida em conteúdo programático geral e conteúdo específico. A gente tem o conteúdo geral e tem o conteúdo específico. Com relação ao conteúdo geral, eu não venho estudando praticamente nada. Sustentabilidade a gente acaba dando uma olhadinha na Agenda 2030, direitos humanos a gente acaba estudando, acessibilidade, né, a gente acaba também estudando um pouco, mas tem questão específica que tem que realmente concentrar. O conteúdo programático específico, a gente deu uma separada em 3 blocos: administrativo, constitucional, tributário, direito civil, processo civil e previdenciário, direito penal, processo penal e direito ambiental. Por que a gente fez isso? Porque esse conteúdo específico é que tem uma nota maior. Então são 50 questões,
35 questões são de conteúdo específico. Então a gente precisa se concentrar nesse conteúdo específico. Com relação à preparação propriamente dita, o que eu pretendo fazer nesses meses seguintes aí que se seguem a essa prova do ENAMA, né? E até a prova do TRF da segunda região para analista judiciário. Então, já em abril, eu vou começar o estudo das matérias específicas. E também vou adicionar aí gestão estratégica e direitos humanos e acessibilidade. Em maio, eu vou estudar abril adicionando sustentabilidade. Em junho, eu vou adicionar maio e raciocínio lógico matemático. Em julho, eu vou adicionar a junho língua portuguesa. E por que eu vou deixar a língua portuguesa para último? A língua portuguesa é uma matéria que eu já vinha dominando, né? Eu não gosto muito de idiomas, mas eu aprendi a gostar de língua portuguesa e é fantástica, tem as suas minúcias, mas é uma língua que é fantástica. E eu também vinha tendo muito bons resultados nos concursos que eu vinha fazendo com relação à língua portuguesa, mesmo sem estudar como eu estudei para o concurso que eu passei para a Justiça Federal. Nesse concurso eu fiquei com dois erros só. Um deles foi a matéria que eu mais gosto, que é matemática. Eu acabei dando mole em matemática. E o outro é uma das matérias que eu domino também. E, mais uma vez, com relação à oportunidade. Cara, é impressionante. Eu não queria fazer curso preparatório para concurso, mas o curso da academia do concurso me deu uma chance muito grande de conseguir o resultado que eu tive. É claro que eu tinha uma bagagem, mas eles me ajudaram demais, a gente tem que reconhecer isso. E na véspera da prova, o professor Luiz Gustavo, não sei se vocês conhecem, o cara é super gente fina também, é brincalhão. Eu até tinha o professor Luiz Gustavo no meu Orkut, né? Na época era Orkut, não era nem Facebook. E ele na véspera da prova falou, ó, cuidado eu nem lembro se ele fala assim, mas é só para ilustrar mesmo o vídeo. Cuidado com o artigo 50 da Lei do Processo Administrativo Federal. Lei 9.784 de 1999. É a lei que fala da obrigatoriedade de motivar os atos. Porra, caiu a porcaria da questão na prova. Eu poderia ter gabaritado, pô, assim, um meio que esculacho, né? Chega a ser um pouco hilário, não vou falar humilhante porque não é humilhante, né? A matéria que você mais gosta é uma das questões que você erra. E a matéria que o professor falou que ia cair na véspera da prova, você também erra. Você é muito burro, né? Mas, na verdade, não muito burro, né? Mais ou menos burro. A gente vai aprendendo, né? Tem aí aquele lance que eu falei, né? Que as coisas elas acontecem várias vezes na nossa frente para a gente ir corrigindo os nossos erros e vencendo os nossos obstáculos. Beleza? Se você chegou comigo até aqui agora, gostou do vídeo, deixa aquele like maroto aí, se inscreve no canal também, ativa o sininho de notificação para receber as notificações dos novos vídeos do canal. Todo dia aqui tem vídeo falando sobre mini índice, mini dólar, a gente fala sobre investimento, criptomoeda, fala um pouquinho de criptomoeda, fala sobre rotina de estudo para concurso público e outras cositas mais, beleza? Esse vídeo é um vídeo especial, mais uma vez, né? Um vídeo que a gente atingiu aí a marca de 1.000 inscritos, né? Os primeiros 1.000 inscritos a gente nunca esquece, mas que vem os próximos 2.000, 3.000, 10 mil, já estou devendo bolo aqui. Se a gente chegar a 10 mil, podem me cobrar que eu vou ser obrigado a fazer um bolo aqui e comemorar essa marca de 10 mil inscritos, beleza? Web do canal Vencendo Obstáculos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fala galera, web do canal Vencendo Obstáculos, mais um vídeo pro canal. Esse é um vídeo especial e vocês já vão entender o porquê. Eu tô aqui com essa criaturinha maravilhosa. Qual o seu nome? Fala com o seu nomezinho. O nomezinho é o Noe. O que você tem a dizer pra galerinha do canal Vencendo Obstáculos? Eu hoje pintei tanto de Você até esqueceu. Fala, do que você brincou? eu pintei de cavadinha.
Muito legal. E com quem você brincou? Foi com essa senhorinha que está aí? Sim. Muito legal. Então, esse vídeo é um vídeo especial, é um vídeo que a gente conseguiu atingir aí 1.000 inscritos no canal Vencendo Obstáculos. Esse vídeo serve para agradecer a todos vocês e compartilhar isso também com meu filho, com a minha mãe. A minha esposa, infelizmente, está lá fora, assoberbada, fazendo o trabalho dela. Daqui a pouco vai atender paciente, vai atender outros médicos. Então, na verdade, ela não é médica, ela é nutricionista, mas ela tem contato com outros médicos e vira e mexe, ela atende um ou outro e eles trocam ideia. Ela vai participar por intermédio de foto. Vou pegar uma foto dela e vou colocar nesse vídeo aqui. O dedo do Mané do Novo. E essa daqui é minha coroinhazinha, minha mãe. A gente foi lá buscar ela no Rio de Janeiro ontem. Ontem eu fui fazer a prova do Enama, né? Eu aproveitei para pegá-la. E tem alguma mensagem para falar para o pessoal do canal Vencendo Obstáculos? Sigam o meu filho Weber Werneck no canal Vencendo Obstáculos. Weber Werneck. Qualquer dúvida pode procurar por ele. É isso aí, muito obrigado. Agora a gente vai iniciar aí o conteúdo do canal, vai pedir um pouco a licença do Noah e da vovó Zilka, que vão voltar para lá para dentro e vão continuar brincando aí do jeito que ele vinha brincando, né? Quem acompanha o canal vê que ele infelizmente foi acometido pela H1N1. Essa madrugada ele ficou um pouquinho com catarrinho e tal. A mamãe fez uma lavagem nele. Ele já está melhorando, mas como a gente cometeu o erro anterior de mandá-lo à natação e mandá-lo à aula, ele acabou ficando muito prejudicado, né? Gastou muita energia, e a energia que era para o corpo dele utilizar para se recuperar da doença, ele acabou gastando, indo para a aula, brincando e indo para a natação também. Bom, passando essa fase inicial aí de apresentação do Noah, da minha mãe, que eles participaram no vídeo, esse vídeo é para falar um pouco sobre a trajetória do ser concursado e é para falar um pouco sobre o Enama. O resultado ele ainda não saiu. Ontem eu estava dando uma olhada no estratégia de corrigindo a prova, a primeira parte da prova. Eu fui muito bem pela avaliação deles, né, pela correção deles. E a parte final da prova eu não fui tão bem assim, então a gente fica naquela expectativa. Eu acabei dando mole também de não marcando como negro ou pardo, para participar como negro ou pardo, e eu estou concorrendo pela listagem geral. Então, em vez de acertar 40 questões, eu tenho que acertar 56 questões. E também vou falar um pouco sobre os próximos passos. Antes de falar sobre os próximos passos, eu gostaria de agradecer a todos os inscritos do canal, a todos aqueles que participaram desse momento especial aí, que realmente o canal é um canal recente, a gente fala sobre diversos assuntos, sobre rotina de estudo para concurso público, sobre as minhas experiências que eu tive em concurso público e continuo tendo em concurso público. Falo também sobre investimento, sobre trades e índice dólar. Hoje eu já fiz um vídeo de índice dólar. No final do dia eu vou divulgar esse vídeo. Falo também sobre financiamento imobiliário, financiamento de energia solar, se vale a pena amortizar, se vale a pena fazer um investimento de energia solar. E eu cheguei à conclusão que vale muito a pena. Eu estou praticamente na metade do contrato. Na metade do contrato, a energia solar gerada, a energia elétrica gerada pela pelos painéis solares já pagou o contrato. Então, assim, é muito legal. E também falo sobre diversos assuntos, né? No vídeo do mini índice que eu fiz na sexta-feira, eu explanei um pouco a minha preocupação sobre a questão no Oriente Médio. Então a gente fala também um pouco sobre o conhecimento que a gente vai adquirindo de economia, de geopolítica, como que esses movimentos que estão acontecendo no mundo podem influenciar no nosso dia a dia. Então a gente trata desses assuntos no canal e é muito legal ter todos vocês aqui conosco. Então, o que eu fiz? Na verdade, 1.000 inscritos, né, me levaram a ter uma comemoração. Como eu não tive nada em mente, eu peguei
E aí eu dei um Googlezão para ver alguma comemoração que eu poderia falar. E aí eu acabei encontrando esse vídeo aqui de uma youtuber que atingiu essa meta de 1.000 inscritos. E aí vamos dar uma olhadinha no que ela vai falar pra gente. Eu dei uma acelerada no vídeo. Espera aí, calma. Podem ficar calmos que eu não vou fazer isso com vocês. Não vou colocar vocês para verem aí esse vídeo até o final. É óbvio que eu não vou fazer isso com vocês, porque o objetivo do canal aqui não é divulgar vídeo de bolo, né? Nada contra, mas o objetivo do canal é outro. Enfim, então assim, como um marco especial para o canal, os primeiros 1.000 inscritos, eu tomei a liberdade de pegar emprestado aí o vídeo do canal da Val, o vídeo próprio dela comemorando os mil inscritos. Isso não é nada muito autêntico, mas foi a forma que eu encontrei de não deixar passar desapercebido esse, esse marco do canal, que isso é muito importante. E aqui eu coloquei, vou deixar na descrição, né, o link lá do vídeo dela, para quem tiver interesse em aprender a fazer bolo. No meu caso, a gente está arrumando aos 10 mil. Acabamos de chegar aos 1.000 e a gente está arrumando aos 10 mil. Quando a gente chegar aos 10 mil, eu prometo a vocês que eu vou aprender a fazer esse bolo da Val e vou fazer esse bolo para comemorar aqui os 10K, beleza? O Googlezão já falei, e é isso. Então a gente chegou a esse marco. Nesse momento inicial, vocês viram aí a minha mãe, viram o Noah, vão ver a foto. Eu vou colocar aí a foto da Tita Batoca, Nutri Tita Batoca, e também essa questão da comemoração aí da Val, do canal da Val, que comemorou também os 1.000 inscritos dela, beleza?